Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, Rodrigo! Hoje aqui no Manhã Viva, um tema muito especial dentro da série Mães de Primeira Viagem. Vamos falar sobre os tipos de parto? Sim, daqui a pouquinho você vai saber detalhes aí, experiências espetaculares que mães viveram, tanto com parto normal, natural, mas também com a cesárea. Então vem pra cá, porque o Manhã Viva já começou! Bom dia! Estamos juntos começando essa semana e você deve estar perguntando, mas não era Renata Vasconcelos hoje? Em breve ela estará de volta. Eu continuo com você com muita alegria, agradecendo aqui toda a equipe também, a acolhida de cada um. Hoje, como eu já falei, nós vamos, dentro da série aí das Mães de Primeira Viagem, falar sobre parto. Você conhece alguma gestante, alguma mulher que está se preparando aí para ter o seu bebê? Então convida ela para assistir o Manhã Viva e já manda a sua pergunta através do Instagram, @Manhã Viva. Eu já quero convidar aqui uma profissional que estará conosco, uma enfermeira obstetra, a Luana. Bem-vinda, minha querida. Bom dia. Olha que linda. Nem parece que ela esteve trabalhando essa noite. Olha que linda. Seja bem-vinda, pode se sentar. Obrigada. A gente já quer começar esse bate-papo especial. Quero já começar perguntando para você. Quais são os tipos de parto que existem hoje no Brasil? Então, no Brasil hoje nós temos o parto cesárea, né? Temos também o parto normal e o parto natural, né? Olha só. Assim, que seria os 3 tipos de parto. Dentro deles, do parto natural, a gente tem o parto humanizado, né? Também podendo ser o parto normal. Qual seria essa diferença, né? As pessoas... Ela vai contar em detalhes para você. Você quer saber a diferença? Parto normal, parto natural não é a mesma coisa? Não, ela vai explicar em detalhes. Mas primeiro eu gostaria de dizer que o Brasil, ele é o campeão mundial de cesáreas, não é? Isso não acontece geralmente em outros países. Mas agora explica para nós então, Luana, por que isso acontece aqui no Brasil, não é? Vamos aí orientar quem está assistindo. No Brasil, geralmente se recomenda que faça cesárea, mas tem que ser assim mesmo ou não? Então, na verdade, é mais a orientação mesmo no pré-natal, né? Muitas mães também ficam com medo de ter o parto normal, né? Por conta dessa falta de orientação. Então, é sempre muito importante procurar um especialista, né? Que saiba orientar, para você ficar mais calma no momento, né? Para poder tudo fluir naturalmente, né? Porque é isso que é o trabalho de parto, né? Sim, não que a cesárea seja algo ruim, ela surgiu realmente como uma solução em vários casos, né? Conte para nós em que casos que a cesárea é indicada. A indicação de cesárea, ela é para pacientes que têm alguma complicação, né, na gestação. Pode ser uma paciente hipertensa, uma paciente diabética, né, uma paciente cardiopata, ou também uma paciente que seja iterativa. O que seria iterativa? Uma paciente que já tem mais de 2 partos cesarianos, entendeu? Então, a cesárea ela veio para ajudar. Veio para ajudar também na hora do trabalho de parto. Uma paciente que não está evoluindo bem no parto normal, né? Que já teve algumas intervenções como medicamentosas e não está evoluindo, é onde entra a cesariana. Né? Então, ela realmente veio para ajudar, para contribuir. Ajudar, exatamente. Né? Aqui no Brasil, que precisa ter uma mentalidade agora um pouco mais, né, assim, aprofundada com relação ao parto normal, natural, que a gente já vai saber. Mas, na verdade, responde agora para nós. Quem que decide a hora do parto? É a mãe, é o bebê ou é o médico? É o bebê, gente. Ah, que lindo isso, né? Por que é o bebê? Então, é o bebê que escolhe, porque ele que entra, né, e dá os sinais para a mãe de qual seria o momento ideal para ele nascer. Como que começa isso, né? Começa com as contrações. Então, assim, a mãe, ela vai começar tendo contrações, a gente explica para ela que tem contrações que são menos demoradas, né, que não são exatamente um trabalho de parto, é um pródromos que a gente explica. Então, o bebê ele vai dando sinais para a mãe que ele deseja nascer.
Por isso que é importante, por mais que a paciente, eu não quero ter parto normal, eu preciso de uma cesariana, eu não sei se eu vou conseguir, né? Aquela paciente que quer uma cesariana, a gente pede para que pelo menos deixe entrar em trabalho de parto, né? Deixe o bebê mostrar que ele quer nascer, né? Essas contrações virem. Por que é importante? A gente entende que as contrações ajudam a maturar o pulmãozinho do bebê. Então, a gente sabe que ele está pronto, entendeu? Olha que interessante, né? Ou quando a bolsa estoura também, né? No meu Ou caso, quando a bolsa estourou do menino. É que nem sempre a bolsa rompe, né? Isso é importante você nem dizer. Nem sempre, exatamente. Às vezes é no final do trabalho de parto que isso acontece. Olha Às vezes nem acontece. Existem Sim. os bebês que nascem pelecados, que a gente fala. Pelecados? Empelecados. Empelecados quando não estoura a bolsa. Não rompe a bolsa, exatamente. Não sabia disso. Tem muita coisa que você vai descobrir aqui também. Agora, então, muita gente que também não sabe. Tem gente que acha que parto normal e natural é a mesma coisa. Tem diferença, né? Tem. Qual tem, é? Sim. O parto normal é aquele parto que tem intervenções, né? Colocam uma ocitocina para ajudar a mãe, ou colocam um misoprostol, que é um remédio intravaginal, que ajuda também nas contrações, a regularizar essas contrações. Então, o parto normal tem intervenções e o parto natural, ele não acontece intervenção. Um exemplo de parto natural. O parto natural, ele é mais humanizado, né? Na verdade, a humanização vem disso, de não intervenção, né? Porém, também a humanização vem além da não intervenção do respeito, né? Com a mãe e com o bebê. Então, existem também o parto natural humanizado, o parto normal humanizado e o parto cesariana humanizado. Qual que é o parto, então, humanizado? Assim, ele se divide em 3 partes. Então, no normal, normalizado, natural, normalizado, humanizado. O natural, o normal e a cesariana humanizado. Nossa. Mas assim, pela organização, o parto natural é o parto humanizado, que são partos, humanização é parto sem intervenção, com o mínimo de medicamentação, entendeu? O mínimo de intervenções possíveis. Isso lá dentro do hospital? Isso dentro do hospital. E também aqueles que acontecem fora, em casa? ou em casa. Que interessante. Exatamente. E o pré-natal? Fala a importância do pré-natal na vida de uma gestante. O pré-natal é o X de tudo, né? Porque é ali que a paciente vai aprender o que vai acontecer com o corpo dela, como que o bebê vai dar esse sinal de parto, né? Como são essas contrações, né? Porque existem as contrações de treinamento antes de 37 semanas, a partir de 37 semanas. Então, assim, a mãe, às vezes, está tendo essa contração de treinamento e ela acha que ela está entrando em trabalho de parto, só que não está. É o treinamento ainda, né? Para a hora que chegar o trabalho de parto. Eu sempre oriento que quando a mãe ela está em contração de treinamento, é uma contração que ela vem daqui 1 hora, ela vem daqui 5 horas, depois de meia hora, elas são irregulares, entendeu? Às vezes passa o dia inteiro sem ter e no outro dia tem. Então, são contrações de treinamento. Pode ficar tranquila que o corpinho está se preparando. Exatamente. Né? Olha que interessante. Agora a gente vai ver um VT da Elaine Santos, lá no Hospital São Francisco, em Jacareí. Aliás, ela é uma referência aqui no Vale do Paraíba, né? Porque lá eles são especializados em partos normais e naturais. Vamos ver agora essa matéria? Poucos dias de vida e já com histórias para contar. Eloá escolheu vir ao mundo dentro da viatura dos bombeiros. Ver uma vida vinda ao mundo, a gente auxiliando ali é uma emoção grande para toda a guarnição, né? A bolsa da mãe estourou e não deu tempo de chegar na maternidade. Primeira vez, nunca tinha feito um parto, foi bem tranquilo, o nosso comandante aqui da viatura também é bastante experiente e isso passa uma tranquilidade pra gente, né? A pequena nasceu às 8 horas e 22 minutos do dia 12 de junho com 48 centímetros e 3 quilos e 600 gramas. Ela é a segunda filha da Stephanie, nascida de parto normal. Como eu já tive uma experiência, né, com a minha outra filha, achei que seria melhor também para mim, o parto normal. Super indico o parto normal, por favor, gente. O nascimento seria neste hospital, o primeiro centro de parto humanizado do Vale do Paraíba. O parto humanizado normatizou, né, formas de conduzir um parto normal, um parto vaginal,
de maneira que você faça menores intervenções. 230 partos são realizados por mês no local. Aqui no hospital a gente tem muito como norma aquilo que é o parto adequado. Então a gente entende que deve ser feito a melhor via para aquela situação onde a mãe e o bebê se encontram naquele momento. As gestantes são assistidas durante o trabalho de parto. Essa posição do cavalinho, a gente trabalha bastante com a região da massagem lombar. A bola de Bobat, ela ajuda também trabalhando a musculatura de períneo. Ajuda na preparação do períneo, no alívio da dor, que é um método mais natural, e na evolução do trabalho de parto. O quarto é todo preparado para esse momento que pode ser acompanhado por doulas e familiares. Se vai demorar, se não vai demorar, os benefícios para ela, para o bebê, ou o marido está junto e ele está acompanhando, e é importante que ele entenda isso também, porque esclarece também as dúvidas e ele também ajuda a esposa nesse momento. Uma coisa bem legal no parto normal é que assim que o bebê nasce, ele já vai direto para o colo da mãe. É o primeiro contato, pele a pele, e ele já mama também. O corpo da mulher está todo preparado para isso, né? E a gente sabe que no parto normal ela deambula com mais rapidez, ela tem menos sangramento, menos risco de infecção. Com a ajuda dos bombeiros, tudo correu bem. Por isso, no momento, a Eloá só quer o colo dos seus heróis de farda. É uma alegria imensa ver que ela está saudável, né? Uma nenenzinha muito bonita, moreninha. Gratificante ver que ela está bem, que ela está saudável, que está bem tranquila. Agradeço muito a eles, por eles terem me ajudado nesse momento. A visita marca o laço criado naquele inesperado atendimento que marcou a vida de todos eles. Ai, que emoção, gente. Dá até saudade, né? Eu quero acolher agora a Júlia Santos. A Júlia de Oliveira. Ela tem 2 filhos, é radialista, a Maria Luísa e o Henrique. E ela vai contar a experiência dela agora com a gente. Bom dia, Júlia. Bom dia. Bem-vinda no Manhã Viva. Pode Obrigada. sentar, né? Oi. Que bom estarmos juntos aqui. Júlia, você teve 2 experiências aí bem diferentes, né? A primeira foi com a Maria Luísa, é isso? A primeira foi com a Maria Luísa. E foi um parto natural humanizado em casa, na piscina, é isso? E o segundo, o Henrique, foi mediante algumas complicações. Era para ser em casa, lá umas fotos, gente, que emoção. Você precisou ser levada para o hospital. Isso. Conta a primeira experiência aí da Maria Luísa pra gente, enquanto a gente vai vendo suas fotos. Então, a experiência com a Maria Luísa, eu posso dizer que começou, eu não estava nem casada ainda, né? A gente já estava, né, conversando sobre ter filhos e tal, e eu tenho uma amiga que ela é obstetriz. E a gente, né, aquelas conversas, né, corriqueiras, assim, do dia a dia, aí ela começou a me contar sobre mitos e tal, e aí a partir disso, e falou da possibilidade do parto domiciliar, e aí eu me apaixonei. Aí foi onde eu falei, não, quando eu tiver um filho, vai ser domiciliar. Comentei com meu noivo na época, tal, ele agarrou a ideia, falou, não, se é isso que você quer, eu vou te apoiar e a gente vai até o fim. E aí veio, né, casamento, veio a primeira bebê e tal, e eu não tinha dúvidas de que seria em casa. Falei, não, quero ter e vai ser assim. Fizemos um pré-natal normal, estava tudo bem, a gente não tinha risco nenhum. Precisamos trocar de médico algumas vezes, porque os médicos acabaram que a gente falava que queria normal, nem comentava de domiciliar nada, mas a gente falava que queria normal, eles já meio que encaminhavam, começavam a falar, tentando levar para uma cesariana. Foi bem numa época assim que estava dando aquele boom mesmo, né, do parto humanizado e tal, foi 2014. Sim. Então foi bem na fase que estava vindo tudo à tona, né? Aí a gente contratou uma equipe, fomos conversando, no final da gestação já começou as visitas em casa, tal. Aí nisso eu já estava com uma médica que estava apoiando também, falou, não, tá tudo bem com vocês, seus exames estão ótimos, a bebê está bem, não tem por que a gente não investir num parto domiciliar. E aí foi. Eu, numa 7 horas da manhã, no dia 28 de setembro, começou, né? Deu aquele start. E aí foi evoluindo, eu acredito que
demorou um pouquinho mais, porque meu marido estava viajando. E eu ficava, ai, filha, pelo amor de Deus, segura, vamos esperar o papai. Ele estava em Campos dos Goytacazes, fica 8 horas daqui, então eu ficava morrendo de medo de não dar tempo. Sim. Mas ela esperou o pai, ele chegou, ainda ficou um tempo comigo. E foi uma experiência maravilhosa. Nossa, lindo. Que bênção. Foi muito tranquilo, assim? Você lembra quantas horas foram de trabalho? Foram 12 horas e meia. 12 horas 12 horas e meia de trabalho de Você parto. começou com contrações? Comecei, assim, já em trabalho de parto ativo, que a gente fala. Já deu uma, aí passou 15 minutos, veio outra, e nisso já começou a cair o tempo até ficar de 3 em 3 minutos. Nisso a gente já tinha avisado a equipe, e quando deu mais ou menos 10h30, 11 horas da manhã, elas fizeram, né, o exame de toque e tal para ver, eu já estava com 8 dedos de dilatação. Então, assim, eu falei, gente, essa menina não vai esperar o pai chegar, porque foi isso, acho que foi isso mesmo. Eu travei, eu fiquei, pelo amor de Deus, vamos esperar. Você tentando segurar. Porque eu dilatei muito rápido. Sim, isso para primeiro parto ainda, né, tipo... Sim. Foi bem Olha rápido. que lindo. E essa equipe aí, quantas pessoas são? Que especialista que acompanha? Eram 2 enfermeiras obstetras. Sim. A minha amiga, que ela é obstetriz, ela estava junto comigo. E uma doula. Olha só. E você cogitou em algum momento cesárea ou não? Desde o início você tinha... Então, eu tinha muito certo do que eu estava fazendo, do que eu queria, mas a equipe também já fica ali já de prontidão para... Olha que lindo, vai explicando. Aí o maridão chegou. Chegou. Aí você se sentiu mais tranquila, né? Nossa, super, muito mais agora tranquila. Vem, Maria Veio o meu porto seguro, né? Olha que lindo, gente. Foi na piscina. Em que lugar da sua casa? No quarto dela. No quarto dela? A gente dela? estruturou o quarto. Essa lá. água é ambiente, é natural? Não, tem que estar... ela tá bem morninha, assim, normalmente próxima à temperatura corporal mesmo, né? Porque daí quando a criança nasce, ela já não tem aquele choque, né? Já nasce do quentinho, vai pro quentinho. Luana, você já acompanhou, assim, algum parto natural, humanizado? Sim, sim. Inclusive, a gente já faz, né? Domiciliar também? Domiciliar não faço Não. ainda, não. Mas no hospital? Hospitalar, isso. Olha que legal. É muito emocionante, muito, né? muito. Olha que gostoso. É o nascimento do Henrique, que foi o segundo. Foi do Henrique? Então conta pra gente. Do Henrique era para ser em casa? O Henrique era para ser em casa, contratamos a equipe também, foi todo o mesmo processo. Visitas em casa a partir de 37 semanas, estava tudo bem. Só que o dele foi bem diferente. A minha bolsa rompeu. Primeiro. Umas 2 horas depois começaram as primeiras contrações, só que tudo muito suave. Eu falei, segundo filho, né? Vai ser tranquilo, tal. Uma experiência totalmente diferente. E a equipe estava lá? Aí chamamos a equipe, elas foram lá para casa, aí elas já estavam até de prontidão, porque sendo o segundo, a probabilidade, né, de ser mais rápido e tal é muito maior. Porém, sempre tem o porém, a criança que, como ela falou, é a criança que manda, né? Isso. Então é ela que define tudo. E aí seguimos o dia todo. Eu numa fase latente, que é nessa, né, de estar ali dilatando e tal, mas as contrações não estavam ritmando, como o da Maria Luísa foi já desde o comecinho. E foi o dia inteiro, até que ao final da tarde, assim, a gente viu que a frequência cardíaca dele não estava tendo uma variabilidade aceitável, estava muito estável. Aí elas falaram, a gente precisa ir para o hospital. Nisso eu já desabei, porque o meu medo tinha mais medo de ter no hospital do que em casa. Eu me sentia muito mais segura em casa. E nesse momento você achou que ia ser cesárea? Eu já me entreguei, eu fui para o hospital, falei, vai ser cesárea, é isso mesmo, e tá tudo certo, né? Vamos, seja o que Deus quiser. Só que aí fomos lá, fizemos os exames, e estava tudo bem. A médica falou, não, já está há muito tempo nisso, o bebê também fica cansado, ele trabalha muito em trabalho de parto, né? Então ele está cansado. E aí ela falou assim, o que vocês querem fazer? Aí eu olhei para o meu marido e falei, como assim? Ela falou assim, vocês querem voltar para casa? Vocês querem internar? Eu falei, gente, ainda tem opção para a gente voltar para casa. Só que como tem uma distância daqui, né, da minha cidade até a cidade vizinha, a gente tem que pegar rodovia, a gente ficou muito inseguro. A gente achou mais prudente já ficar ali mesmo. E aí foi. Passou 1 hora e pouco que eu já estava ali no hospital esperando a papelada de internação e tal, meu trabalho de parto engrenou de vez. Olha, que e aí foi a hora que deu
na minha cabeça, eu falei, não, eu posso ter esse menino aqui, eu vou ter esse menino aqui, vai ser de parto natural mesmo, eu vou fazer esse menino nascer. E aí, a partir do momento que a gente entrou para o quarto, e foi muito legal, porque cheguei lá, tinha a bola de pilates, tinha a banqueta de parto, tinha tudo, estava tudo disponível. Eu falei, gente, eu não acredito, né? Vai ser possível realmente ter ele aqui. E entrei, vamos supor, no quarto, era meia-noite, antes das 2 ele nasceu. Olha, então foi bem rápido. E precisou assim. de alguma intervenção, algum estímulo? Então, a equipe que estava comigo lá no hospital, e para mim era complicado, era isso. Eu falava, gente, eu não conheço ninguém, como eu vou ficar segura e tal? Mas elas me acolheram de uma forma. A médica que estava no plantão, que eu peguei plantonista, foi maravilhosa comigo e ela ainda deu a opção, porque mesmo depois de dilatação total, ela falou, olha, eu estou sentindo um bolsão ainda, tá impedindo a cabecinha dele de terminar de encaixar para descer. O que você permite, você quer que eu rompa a bolsa tal? Eu falei, ai, pelo amor de Deus, rompe, porque eu já não estava aguentando. Ela falou assim, não, vai ser bem mais rápido. Então, assim, a única intervençãozinha que eu tive no segundo foi o rompimento da bolsa mesmo, mas que foi favorável. Entendi. Que daí foi muito Luana, rápido. nesse caso é parto normal ou natural? Aí já é o parto normal. Normal, porque teve uma a intervenção. Que interessante, mas que bom, não é, que ele veio de parto normal, graças a Deus. E Luana, nesses 2 casos aí, não é? Quais as vantagens que esses partos proporcionam, tanto para a mãe quanto para a criança? Então, para a mãe, o parto normal, ele beneficia na questão de risco de infecção, que é bem menor, né? De alguma complicação pós-cirúrgica, como ter alguma complicação na uretra, né? Ou na bexiga, ou no intestino, né? Que às vezes pode perfurar, algumas complicações ruins, né? O parto normal para a mãe também, questão de sangramento, né? É bem menos do que no parto cesariana. Então, e para o bebê são N's. Sem contar, né, o fato de não precisar tomar anestesia. Não precisar tomar anestesia, ela consegue levantar em menos de 2 horas, não tem ponto, né? Ela consegue cuidar do bebê com mais facilidade. A recuperação é muito mais rápida. É um sonho, o risco né? de infecção. É que eu tive 2 cesáreas, então eu fico sonhando com o parto normal. Nossa, da Maria Luísa, eu tive ela, a gente esperou, né, o cordão parar de pulsar e tal, para o meu marido que cortou o cordão dela. E aí, assim que a placenta veio, eu entreguei ela para minha mãe e tal, eu já levantei da piscininha, fui pro meu quarto, tomei banho, como se nada tivesse acontecido. É uma bênção, né? É muito Deus tranquilo. realmente é perfeito em tudo que faz. Você que está acompanhando, que está tendo dúvidas, que quer fazer perguntas, você também pode enviar sua pergunta, @manhãviva no Instagram. A gente quer aqui junto com essa enfermeira obstetra, que é a Luana, e também as mães, né? Partilhando sua história, com certeza incentiva você também a ter o seu parto, quem sabe, natural ou normal, não é mesmo? E para você, como que você avalia, assim, na parte afetiva, esses 2 partos? Nossa, maravilhoso. O fato de poder ter a família junto, né? O da Maria eu tive. Meu marido chegou um pouco depois, mas ele esteve comigo. Minha mãe, minha sogra, minha amiga, que é obstetriz, fez questão de estar ali comigo naquele momento. E aí tinha uma outra amiga minha também que era fotógrafa, que, né, fez todas as fotos e tal. Então, assim, você está rodeado de pessoas do seu convívio, né, que é só amor ali, né? É uma experiência de amor muito grande, de entrega e de tudo. De aconchego. De aconchego, mesmo, né? Tá em casa. Luana, mesmo porque no hospital é mais frio, né? Assim, até a temperatura, aquela maca, assim, é tudo, não relembra a gente, assim, casa, aconchego, né? Mas então, o do Henrique foi justamente o que eu não imaginava que seria. Eu tive meia luz no quarto em que eu estava. Foi muito confortável. Depende muito do hospital também. Depende muito. Exatamente. Agora eu quero saber, entrando aí... Você ia dizer alguma coisa? Não, pode falar. Falando sobre mitos, ela disse que ouviu, já ela vai falar. Quais são realmente os mitos aí que envolvem a questão do parto natural e normal? Então, na verdade, né, são vários. São vários? Um deles é o tamanho do bebê, né, que não influencia em questão do trabalho de parto, do parto normal. Cordão,
no pescoço. Cordão circular. enrolado, não pode Exato, ter. não pode ter. As pessoas falam que não pode ter parto normal natural. E não é real. E não é real. O que mais? E assim, porque na verdade as mães, elas são orientadas quanto a isso, né? Só que colocam uma pressão em vocês. O que você ouviu de mito? Conta pra gente. Nossa, várias coisas. Passa do tempo, tudo isso. Não, se não nascer até tantas semanas, tem que ser cesárea. Bebê grande, bebê pequeno, muito líquido, pouco líquido. São várias coisas que vinham. Rompeu a bolsa, tem que nascer. Rompeu a bolsa, tem que correr para o hospital. Entendeu? Sim. E rompeu a bolsa, quanto tempo até você pode esperar? Na verdade, não existe um tempo exato. Não existe? Não. O que acontece é que a partir de 24 horas de bolsa rota, que a gente fala, a gente entra com antibiótico para prevenir a infecção, né? A gente pode induzir o parto, vai depender da situação da mãe, né? Se ela tem cesárea anterior, se ela não tem. Então, o rompimento da bolsa não significa que a mulher precisa se submeter a uma cesariana imediatamente, entendeu? A gente tem que, lógico, avaliar, né? Fazer os exames, né? Ver se está evoluindo. A mulher que rompe a bolsa, ela pode demorar até 6 horas para entrar em trabalho de parto. Naturalmente, entendeu? Não é porque ela rompeu que precisa correr para o hospital, vai nascer. Vai com calma. Vai com calma. Lógico que, né? A primeira viagem. Agora, uma mãe que já teve 3, 4 filhos de parto normal, pelo amor de Deus, não me vai esperar para ir para o hospital, porque senão nasce no caminho. Eu mesma deu o rompimento do Henrique. Ixi, foi levar mais de 2 horas para começar a sentir as primeiras contrações, assim. A da Maria Luísa, a bolsa rompeu só no final. Sim. Eu até achava que ela ia nascer empelicada e tal, toda aquela coisa. Na verdade, eu até tinha esse sonho. Penso que lindo nascer empelicado, né? Só que aí no finalzinho rompeu. Interessante. Tem pergunta. Larissa Carvalho. Bom dia. Estou com 39 semanas e 4 dias. Porém, meu bebê está alto e sem nenhuma dilatação. Minha médica achou melhor marcar a cesárea com 40 semanas para não passar da hora. Você concorda, Luana? Não. Sinceramente, a verdade é. Não. Então, a gente aqui no Brasil é até 42 semanas para esperar. 42? O que acontece? Lógico que a gente vai ter outro mito, então, né? Porque falam que é 40. O que acontece? A gente tem que avaliar essa paciente, né? A partir de 40 semanas, ela precisa ser avaliada a cada 48 horas. Como que é feita essa avaliação? Ela tem que ir para o hospital, ela precisa rodar uma cardiotocografia. Tem paciente que pode ter esse benefício em casa, né? Aí vai da paciente. Mas a gente precisa avaliar. Então, completou 40 semanas, pode saber que a cada 48 horas você precisa ir para o hospital para rodar essa cardiotoco, para ver como que está a vitalidade do seu bebê, né? Então, não necessariamente. Se ela tem um pré-natal lindo, sem nenhuma intercorrência, não é diabética, não é hipertensa, né? Tem que ver todo o histórico, Tem né? todo o histórico. Por isso a importância do pré-natal e a orientação. Porque o parto normal em si, natural, ele acontece muito... a importância dele, na verdade, é a pessoa estar tranquila, entendeu? O psicológico dela tem que estar bem, né? Ela tem que aceitar, ela tem que querer esse parto, né? Isso vai contar muito para que tudo evolua bem. E com um pré-natal bem feito, uma orientação bem feita, a paciente, ela relaxa, né? E daí tudo flui. Mas 40 semanas não é indicação de cesariana ainda, principalmente se tem um parto, principalmente se tem um parto, se tem um pré-natal tranquilo. Legal. E para quem não entende essa linguagem, ela falou que o bebê dela tá alto. O que significa isso? Bebê alto? O bebê vai estar alto mesmo, porque na verdade ele vai começar a descer no trabalho de parto. Tem bebê que só desce no final do trabalho de parto. Tem paciente que a gente avalia, está com total de dilatação, mas o bebê está alto ainda e ele vai descer no parto. Tem que na hora que ele exatamente, é o famoso DELI que a gente fala, né? Existe toda uma avaliação do bebê no trabalho de parto, né? Das horas que se encontra e tudo mais. Então, como ela disse, são 12 horas em franco o trabalho de parto. O que seria isso, né?
São 12 horas a partir do franco trabalho de parto, que é 4 centímetros de dilatação, contrações ritmadas, né? Então, existe o pródromus do trabalho de parto, que é quando a mãe não está ainda no franco, que é contrações ritmadas. O que seria isso? Contrações ritmadas é aquela paciente que tem contração a cada 3 minutos, um exemplo. Entendeu? Entendi. Ou três contrações em 10 minutos, 2 contrações em 10 minutos, elas acontecem com uma frequência maior de 30 segundos. Isso são contrações para um trabalho de parto. Agora, o pródromus é aquela contração de que ela vem a cada 10 minutos, às vezes 5, às vezes 15, mas ela não tem uma intensidade muito boa ainda, ela não está regular. Entendeu? Então, existe toda uma fase do trabalho de parto. O pródromus, a fase ativa, a expulsão, né? Aí a informação é muito importante para a mulher, né? Exatamente. Por isso a importância do pré-natal. Legal. Explicar tudo isso para ela. Porque tem muita mãe que chega para a gente e fala: ah, mas a minha vizinha ficou 48 horas em trabalho de parto e o bebezinho não nasceu bem. Não é bem assim, né? O pródromus, ele pode durar dias. Então, é isso que as pessoas têm que entender. São 2 dias em trabalho de parto, mas é a fase do pródromus. A gente só começa a contar a hora efetiva do trabalho de parto a partir de 4 centímetros com contrações regulares, que é a fase ativa. Aí depois vai para a fase de expulsão. A Vanessa Pinheiro está perguntando: tive um parto gemelar de 32 semanas. Queria muito ter parto natural, mas a médica disse que era muito arriscado. Minha bolsa rompeu e ela não quis realizar o parto natural. Qual o risco de um parto gemelar natural? Em primeiro lugar, o que é parto gemelar? Gemelar são os 2, né? Sim. São gêmeos. Sim. Então, é o parto de gemelar. A pergunta que ela... Volta para a gente ver, só para ela analisar direito. Ó, tive um parto gemelar de 32 semanas. Então, assim, é prematuro, né? Na verdade, o parto normal, na prematuridade, ele é indicado. Como eu disse anteriormente, ele é indicado. Por quê? Porque o bebê, ele começa a maturar o pulmãozinho dele na hora em que ele está trabalhando para nascer. Entendeu? Mas a gente precisa investigar tudo o que aconteceu, né? Não é simplesmente só isso. Precisa ver a cor do líquido, né? Como é que estava. Tem toda uma avaliação da paciente para saber o porquê que ela se submeteu a uma cesariana. Sim. Não é simplesmente só porque é prematuro que tem que ser por via vaginal, né? Também tem outras intercorrências que poderiam estar acontecendo que precisou levar a uma cesariana. Aí teria que analisar mais a fundo essa exatamente. Situação, não é? Quero agradecer muito a você, Júlia, né? A Júlia que esteve conosco aqui. Seu testemunho com certeza incentivou muita mulher que está aí esperando ou que pensa em engravidar também, né? Deus abençoe você e a sua presença aqui no Manhã Viva hoje, tá? Muito obrigada. A gente agora, olha, quer convidar você, porque está chegando aí em outubro, de 4 a 6 de outubro, o acampamento de cura e libertação com o tema Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Com as presenças de Irmã Maria Eunice, Danilo Gesualdo, Ricardo Ida, Ironis Pudaro e Roberto Tanus, e também com a presença internacional do padre Duarte Lara, que é exorcista. Para mais informações, eventos.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Luana, que é enfermeira obstetra, e também um testemunho aí de uma mulher que demorou mais de 35 horas para ter o seu bebê. Vamos descobrir? Já, já. Bom dia, estamos de volta no Manhã Viva, na série Mães de Primeira Viagem, hoje falando especialmente sobre parto, né? Muito interessante aqui, a gente sempre descobre coisa nova e eu quero já, antes de continuar esse bate-papo gostoso, falar diretamente a você, sócio evangelizador. Você que é sócio, que costuma contribuir com o boleto mensal, caso você não receba o boleto mensal, você pode nos ajudar também através do Carnê Canção Nova 2019, isso mesmo, que você possa utilizar desse carnê
para contribuir nesse mês de agosto, mês das vocações. Você sabe que quando você investe na Canção Nova, você investe em evangelização e também investe em vocações. Você que não é sócio, que queira se associar, você pode agora acessar clube.cançãonova.com ou ligar ou enviar também um WhatsApp para esse número, 12 31 86 2600. Desde já, muito obrigada a você, sócio evangelizador. Agora, eu quero chamar uma mãe, ela é da Canção Nova, missionária. Gente, ela errou as contas. A gente tinha falado que ela ficou em trabalho de parto 35 horas, mas ela ficou 47 horas. Ela vai contar pra gente essa história. Eugênia, minha irmã de comunidade, seja muito bem-vinda, querida. Patrícia. Pode se sentar aqui. Eugênia, é isso mesmo. 47 horas. Como que foi a sua experiência? Conta pra gente, Eugênia. Patrícia, eu fui fazer um exame, o cardiotoco. Fui fazer esse exame de rotina, né, que a médica tinha pedido. Chegou lá, a bolsa estourou, né, bolsa rota que fala. Estourou lá no hospital? No hospital. Sim. Eu saí de casa com um pouco de líquido, mas eu não me preocupei muito, né. Eu falei, não sei se é e tal, né. Sempre tem essa dúvida, né? Se é. Não sei, não tinha contração, né? Tem Quantas aquela de semanas ensaio. você estava? Estava com 39 semanas. 39. A Valentina nasceu com 39 semanas e 6 dias. Sim. Aí fiz esse exame, tudo bem e tal, e chegando no hospital aumentou essa quantidade, né? Aí acendeu um alerta dentro de mim e tal, apresentei o exame para a médica, aí na hora que eu estava apresentando a bolsa, estourou na frente dela. Aí não teve dúvida, ela vai ficar internada. Porque eu estava pronta, eu fui para fazer esse exame e comprar uma cadeira de amamentação. Terminei ficando internada, né? Porque a pretensão era ter parto normal e terminei ficando no hospital internada. E aí, como foi? Por que durou essas 47 horas? O que você foi sentindo? Quais os sinais que o seu corpo foi dando? O hospital que eu fui, a preferência dele é pelo parto natural, né? Ai, que bom. E eu escolhi ele justamente por isso. Eu queria muito ter o parto normal. Minha mãe teve 12 filhos, só um que foi cesárea porque ela fez laqueadura. Então, fiquei essas 47 horas tentando, esperando. Então, assim, eu não tive dilatação. Aí, o trabalho de parto foi progredindo, chegou a 7 centímetros. E assim foi, ela ficou observando, a médica ficou observando e tal, e vamos tentar o parto normal. Suas contrações foram vindo, ritmadas? Após, quando a bolsa estourou, 5 horas depois começou as contrações intensas, né, e contínuas. Então, assim, era muita dor, que eu falei, gente, como que aguenta? E esse processo, assim, você sentia muita fome, porque a dieta é bem regradinha, né? Muito sono, porque eu não dormi, 3 noites não dormi. O dia, o meu marido estava comigo lá, linda a presença dele, me apoiando. Então, também ele não dormia. Então, assim, das 3 coisas mais difíceis, o sono, a dieta rigorosa e as dores, era o sono. Tem a hora que eu falava assim, eu quero dormir, mas não aguentava, não tinha, porque a dor vinha, né? Depois eu falei, eu quero a minha filha. E não sentia, você vai ficando um pouco fraca, né? Vai. Ficando um pouco fraca, e você, tipo assim, meu Deus, e começa a ficar ansiosa também. Eu fiquei ansiosa, né? Eu já sou ansiosa por natureza, e eu quero ver minha filha, e também o medo, né? De acontecer alguma coisa. Sim, e tal. Mas eu vi, a equipe médica e de enfermagem, né, da Santa Casa de Lorena, me deram muita segurança. Então, assim, elas faziam sempre exame, me avaliavam, então, assim, me dava segurança. E a Valentina estava bem? Super bem, fui super tranquila. Então, por isso que deu segurança também de esperar o tempo que fosse necessário. Sim. E daí esperou? E no final, foi normal ou não? Não foi. Não foi. E por que não foi? Eu precisei tomar ocitocina, né, para induzir o parto, né, para aumentar a dilatação também, porém, só chegou a 7. Então, quando chegou, eu entrei no sábado, na noite do sábado começaram as contrações contínuas e bem intensas, passei o domingo todo, a segunda toda, no final da segunda, a médica falou, né, olha, vamos precisar fazer a cesárea e tal,
E mediante todo o processo... Ela é Valentina? Aquela é a Que coisa Valentina, fofa, recém-nascida. Ela tá de que quantos meses linda. agora? 3 meses. 3 meses. Ela está aqui conosco. Ali, por isso que eu tô ouvindo assim com gemidinhos de bebê. Depois a gente mostra ela. Aí a médica chegou e perguntou, a gente precisa fazer cesárea, porque já faz um bom tempo. Tá tudo bem, mas vamos fazer. Aí a sensação que me deu foi, poxa, não consegui. Queria tanto ter tido normal, né? Mas eu quero ver a Valentina, né? Eu sei que eles não estão oferecendo uma coisa... um procedimento desnecessário, em vista de tudo que eles fizeram por nós. Então, eu aceitei, né? Disse, não, eu quero, vou fazer. Apesar de tudo, o mais importante é ver minha filha aqui, né? Foi isso. E aí veio a cesárea e ela veio bem? Veio a cesárea, né? Ela foi tirada assim, já veio até junto de mim, foi tão bom. Sabe aquela sensação de alívio? Sim. Assim, chegou minha filha, ela está bem. Ufa, agora eu posso descansar. E como foi para você na hora que disseram que ia ter a cesárea? Foi uma sensação assim de frustração naquele primeiro momento? Tremenda, tremenda. Eu falei assim, poxa, eu não consegui. Mas aí veio, né, a questão do racional. Sim. É necessário a cesárea? É necessário, então vamos fazer. Porque eu não brinquei, nem a equipe brincou, de enfermagem nem médica. Então, assim, elas tentaram. Tentaram 47 A gente induziu 47 horas. Teve a indução, teve o cuidado e não progrediu, por que não fazer a cesárea? Então, eu fui prontamente. Meu marido também concordou, foi super de boa, fizemos. Eu não queria fazer cesárea por causa do pós, né? Sim. Eu queria ficar mais livre, tipo assim, mais espertinha com a minha filha. Sim. E tal. Então, a gente fica um pouco mais dependente quando a gente faz a cesárea. Mas ela foi ótima, a recuperação foi sensacional. Graças a Deus. Graças a Deus. Luana, então, assim, de uma forma geral, existe algum limite de horas para um trabalho de parto? Como eu falei, existe as fases do trabalho de parto. Né? A fase em que ela se encontrava para essas 47 horas é a fase do pródromos, né? Que são aquelas contrações que ainda não estão ritmadas. Então, é uma fase que nós, profissionais, na instituição, a gente ainda não conta ela. A gente conta sim, porque tem a sua bolsa rota, né? Então, a gente precisa contar essas horas para saber em que momento a gente precisa entrar com antibiótico, né? Mas a gente só começa a contar o trabalho de parto em si a partir do franco trabalho de parto. Fase ativa, que é as contrações regulares e onde você já se encontra com 4 centímetros de dilatação. Para isso existe um partograma que a gente faz, né? Tem todo um protocolo. Então a gente vai marcando ali de hora em hora como que você está. Se sair alguma coisa fora do normal, aí é onde existe a indicação de cesárea. O trabalho ativo são 12 horas no máximo, tá? Então, a gente tem 12 horas para o parto evoluir. 12 horas. Quando está essa contração. Na fase ativa. Então, por isso que muitas mães dizem, né? Fiquei há 48 horas em trabalho de parto. Porque, assim, já está contando a fase do pródromos. Entendi. Entendeu? A fase ativa mesmo é a fase a partir de 4 centímetros com contrações ritmadas. Interessante. Você que tem dúvida, envia sua pergunta aí no Instagram, @manhãviva, tá bom? Sei que tem muita gente querendo saber aí mais coisas. A gente falou daquilo que é positivo para a mãe, não é? Quando ela tem um parto normal, natural. Mas o que traz de benefícios para o bebê o parto normal, natural? Então, o bebê já começa trabalhando, né? Já começa por aí. Então, as contrações fazem com que ele trabalhe, né? Ele tenha o trajeto dele, ele se encaixe, ele trabalhe para nascer. Outra coisa muito importante é o contato pele a pele, ao nascer, né? Que é colocado na mãe imediatamente. Ai, como é gostoso. O clampeamento tardio do cordão, né? Que é após o cordão parar de pulsar ou após 120 segundos, né? Então, que traz muitos benefícios para o bebê. O que traz essa questão do cordão? Então, manda bastante sangue para ele, da placenta, né? O sangue que estava na placenta vai para o bebê. E isso ajuda a não ter anemia, né?
Então, clampeamento, contato pele a pele, o vernix, né, também do bebê, que não é removido em 24 horas. Então, a gente já tem estudos comprovando da importância do bebê tomar banho só após 24 horas de vida. Que interessante. Pela organização, hoje, são 6 horas, tá? Após o nascimento. Mas onde você trabalha? Já faz isso? Tem mãe que sim, tem mãe que já orienta que quer o banho após 24 horas de vida. Mas tem mãe que não. Entendi. Tem mãe que prefere que o bebê tome já banho. Já tome banho logo, para colocar a roupinha, né? A primeira roupinha. Exatamente. Mas é importante você dizer isso. Tem a pergunta da Suzy Oliveira. Estou com 37 semanas e fico me perguntando como será meu parto. Há um grande aumento de número de parto cesariana realizado e sabe-se dizer que é desnecessário, ou por desejo da mamãe ou por indução do próprio médico para ter menos trabalho. Como saber se a cesariana é realmente necessária? Então, na verdade, como eu disse, a cesariana ela é necessária quando a mãe ela tem algum problema na gestação, né? Ela tem uma diabetes descompensada, uma hipertensão, ou ela é hiperativa, que é quando a mãe já tem mais de 2 cesarianas, né? Então, assim, precisa ser investigado, ter um pré-natal bem feito, né? Ter um médico, na verdade, com que ela realmente acredite que vai fazer o melhor por ela. Sim, tem que confiar nesse profissional. Tem que confiar nesse profissional, exatamente. Nossa, interessante. Quando eu tive a minha segunda filha, né? Ela estava já 39 semanas, mas lá no hospital eu tentei durante 7 horas, né? E acabei tendo cesárea. Durante o parto, a médica disse que ela estava sem líquido amniótico nenhum, né? Eu estava sem líquido amniótico nenhum. Daí eu perguntei, mas que risco isso traria para a bebê? Ela disse que ela começaria a entrar em sofrimento. E se fosse em casa, com um parto normal, como que o profissional, a mãe, sabe que está sem líquido? Porque eu não imaginava que eu estava sem líquido, eu achava que estava tudo normal. Então, para isso existe toda a avaliação, né? A gente precisa auscultar o bebê. Ele mostra pra gente se ele está em sofrimento ou não. Como que ele vai mostrar isso? Com os batimentos dele, né? Então, a gente ausculta o bebê na sua contração e fora da contração. Se a gente vê que tem uma desaceleração, opa, tem alguma coisa acontecendo. Entendeu? Vamos fazer um exame, vamos fazer um exame mais intenso, né? Que seria a cardiotoco, para ver como é que tá essa vitalidade. Então, isso seria ideal estar no hospital. Aí já teria que... Mas quando você vê que tem algo acontecendo que não é o esperado, você já encaminha a paciente para o hospital. Não tem como você ficar com ela em casa. Porque eu estava sentindo contrações fortíssimas, né? Ritmadas, tudo mais. Mas eu nunca ia imaginar que eu estaria sem. Tanto que quando ela nasceu, ficou a marquinha aqui na cabecinha dela, que ela estava encaixada já para nascer. Já fazia algum tempo, Já fazia algum tempo. Mas sem o líquido, ela ia realmente entrar em sofrimento. E poderia afetar a criança. E que tipo de problemas pode dar numa criança quando ela entra em sofrimento? Aí são problemas neurológicos, né? Motores, né? Coisas sérias. Coisas sérias. Por isso que a gente precisa estar sendo bem avaliado. Muito. Pergunta da Vanessa. Tenho uma dúvida. Após o nascimento do bebê em parto domiciliar, é necessário ir até o hospital para fazer os cuidados com o recém-nascido? Então, pela Organização Mundial da Saúde, sim, né? Você precisa fazer a BCG, né? A vacina do bebê. No hospital. Você precisa fazer a hepatite B e você precisa fazer a Canaquion, né? Então, assim, é recomendado pela organização. Tem mães que não fazem e optam por não fazer, ou até mesmo tem profissionais que fazem em casa, entendeu? Mas é necessário, sim. Então, tem que fazer porque a Canaquion ela é importante contra hemorragias, entendeu? Tem o colírio que pinga no olho, né? E aí o profissional vai avaliar no hospital, né? A visão do isso bebê. daí é tudo protocolo, tá? Isso daí tem que ser feito. Olha. É um protocolo que existe e que precisa ser feito. É muito difícil você achar um pediatra que suspenda. Sim. Minha filha mesmo, eu precisei ficar mais 2 dias no hospital porque o olhinho esquerdo dela não dava o reflexo que precisava dar com aquela luzinha. Exatamente. Eu fiquei angustiada, meu leite nem descia por causa do O quanto meu antes a gente, diagnosticar isso, o melhor para o bebê. E depois viu que ela estava bem, mas foi lá no hospital também. Charlene,
Para mães com pré-eclâmpsia, você já vai explicar o que é isso? Onde as crianças já não estão mais ganhando peso e crescendo por perda de proteína na urina da mãe, é realmente necessário realizar cesárea antes de entrar no trabalho de parto? Minha obstetra indicou fazer cesárea com 37 e 5 dias. Então, aí que está a questão, né? Essa paciente, ela precisa ser avaliada vigorosamente. Não tem como eu dizer para ela se realmente ela precisa ter uma cesariana ou não, sendo que eu não sei o histórico dela. Pré-eclâmpsia é algo muito sério. Pré-eclâmpsia é a pressão alta, né, na gestação. Então, se é uma pré-eclâmpsia realmente, ela com certeza terá que ser submetida a uma cesariana, não tem sombra de dúvidas. Mas precisa ter o histórico dela, né, ver como é que está essa pressão realmente, para saber dizer. Mas pré-eclâmpsia, sim, é indicação de cesárea, com certeza. A sua mãe teve cesárea, você falou, né? Foi o último ou foi? O último. Foi o último. Ela teve 11 naturais, né, fisiológicos, e uma cesárea por causa que ela ia fazer laqueadura. Entendi. Ô, Luana, no caso de quem teve cesárea, pode ter depois o parto normal? É possível? Quando se tem uma cesárea, sim. Só uma? Só uma. Duas já não é indicado porque a paciente ela se submeteu a 2 suturas, né? Então, assim, são 7 camadas suturadas, o útero, ele dilata, né? Para ele contrair, ele às vezes fica um pouco indeciso se ele contrai ou não, então eleva o número de sangramento, né? Atonia uterina, que a gente fala, que é quando o útero não contrai. Então, E é muito esforço, né? Muito que se faz, esforço, pode romper. Exatamente. É algo muito sério. É algo muito sério. Tem paciente, já peguei paciente tendo parto normal com 2 cesáreas anteriores. E que foi perfeito, não teve complicação alguma. Mas é um risco. Então a minha segunda gravidez pode ter. Olha, eu posso ter parto normal, né? Você teve uma cesárea. Assim. Uma cesárea, a segunda posso ter parto normal. A gente orienta que é depois de 2 anos, né? Da cesariana. Só se engravidar antes, não. Se for antes, você vai perder a chance, né? Vou esperar. Vou tentar. É o tempo que o útero leva, então, para se recompor, seria isso. Mas é uma esperança, né, Eugênia? Esperança. Pelo menos. Você tem quantos anos, Eugênia? Oh, que pergunta. Não vou perguntar. 39. Olha aqui, eu tenho 42. Não tem problema, 39. E gostaria de ter o próximo depois, com 6 meses depois de engravidar, mas vou tentar esperar. Acho melhor. Ter o parto normal, né? Mas a questão da idade também para a mãe. A gente estava falando fora do ar, né? Quanto mais tarde, né, essa gestação pode ter riscos também. Quais são os riscos para a mãe e para o bebê? Então, na verdade, tem que ser avaliada, né? Com mais intensidade quanto aos exames, né, para ver se está tudo bem. Questão de pressão alta, diabetes, né, pode vir à tona. Você adquirir algo assim, né, na hora da gestação. Então, é mais por conta disso. É por conta disso. Não quer dizer que não possa ser um parto que você possa engravidar e ocorra tudo bem, entendeu? Pode ocorrer. É porque a gente ouve falar que quanto mais tarde também, os óvulos estão mais envelhecidos e a criança também pode vir com algum problema, não é isso? Exatamente. Então, isso é real. Isso é. Tá. Gleice, tive parto normal, mas teve que ser induzido. Eu estava de 41 semanas. Foi necessário episiotomia. O que recomendam? É necessário a partir de quando? O que é episiotomia? Na verdade, a episiotomia é o corte que faz na vagina para ajudar o bebê a nascer. A sair, exatamente. Antigamente, era rotina fazer episiotomia. Hoje, a gente sabe que não é necessário. Primeiro, você avalia a bacia da mãe, você avalia o tamanho do bebê para ver se vai, né, vir um bebê exatamente, com facilidade. Acontece muito na hora do expulsivo, a gente olha, avalia, tá tudo certo, é um períneo ótimo, vai nascer sem dificuldade. Então, onde a gente não faz a epísio. Mas, às vezes,
tem períneo que atrapalha. Então, é onde é feito esse corte na vagina. Vocês que vão avaliar na hora, né? Na hora. Por isso que quando a gente orienta no pré-natal, eu, principalmente, gosto de deixar bem claro para a mãe. É ali naquele momento que a gente vai avaliar se vai ser necessário ou não. Lógico que, se for necessário, a gente vai te avisar. E eu peço sempre para quem está de acompanhante, porque a mãe geralmente não está muito, né, orientada naquele momento. Então, a gente pede para o acompanhante para que ele saiba o que está acontecendo. Isso é muito importante. Porque a mãe, às vezes, só vai lembrar que aconteceu alguma coisa depois. Ela, às vezes, pergunta, foi feito? Aí você fala, foi. Mas, às vezes, a gente conta para ela e ela não lembra. Na hora então, não assimila. Exatamente. Então, eu gosto sempre que o acompanhante saiba, vá ao pré-natal para poder saber o que é essa intervenção, por que ela pode acontecer. Não foi por acaso. Não foi por um acaso. A Fernanda, bom dia. Como é feito o parto induzido, Luana? Então, o parto induzido, existem duas formas, né, de induzir o parto. Para paciente que não tem cesariana anterior, a gente pode colocar o misoprostol, que é um remedinho intravaginal, e a gente vai colocando a cada 6 horas. A gente pode colocar no máximo 4 horas, no máximo 4 comprimidos, tá? Então, a gente coloca o primeiro comprimido, avalia, depois de 6 horas a gente faz uma cardio para ver como é que está a vitalidade desse bebê, se a mãe está em contração ou não, e daí a gente coloca o segundo comprimido. Geralmente, as pacientes evoluem com o terceiro, quarto comprimido para o parto, tá? E existe também, isso é para mãe que não tem cesariana anterior, tá? Existe também o parto induzido pela ocitocina, direto. Tem médico que já coloca diretamente a ocitocina, tá? Às vezes ele é colocado mais no final do trabalho de parto. O paciente está com 7 centímetros, como aconteceu com você, né? E a gente viu que parou o trabalho de parto, estacionou ali, a gente coloca uma ocitocina para ajudar essa mãe a entrar na contração ritmada novamente para poder o parto evoluir. Isso é o parto induzido? Isso é o parto induzido. Às vezes não acontece de evoluir, né? E aí vai para cesárea. E aí acaba indo para cesárea. No meu caso, eu tive esses 2 procedimentos, tanto o comprimido, o remédio, como a ocitocina. Porque você havia tido só um parto normal anterior, né? Não, ela só não tive. Ela é o de 47 anos. Ah, sua primeira, desculpa. Quero agradecer aqui a Eugênia, quero agradecer você. Já passa seu contato, Luana, muita gente vai querer tirar dúvida com você. E você já fala também, você faz um trabalho interessante com laser terapia. O que é isso? Isso. Bebê, deixa ela chegar aí no colo da mamãe. Fala pra gente o que é laser terapia. O laser, ele é para ajudar as mães que estão com um problema na amamentação, né? As mamas estão machucadas, então ele ajuda na cicatrização, ajuda na dor, porque ele é analgésico e ele é anti-inflamatório. Então, muita mãe hoje ainda não sabe que existe a laser terapia, né? Eu não sabia. Então, assim, ajuda muito a mãe não parar de amamentar, né? Então, precisa ser avaliada essa mama, né? A gente usa também na cesariana, por conta da dor, para ajudar na cicatrização. E no períneo, que é quando acontece essa epísio. Não só na mama. Não só na mama. O maior caso é mama, né? Porque as mães têm muita dificuldade, que é outra... A gente teve sexta-feira só sobre amamentação, o programa. Vai lá no Canção Nova Play, assiste lá no Manhã Viva, só sobre amamentação na sexta-feira, viu? Exatamente. Então passa seu contato que muita gente vai querer saber também mais. @enf.obstetraluana. Muito obrigada a vocês. Pode permanecer aí, Valentina, tão comportada, uma princesa, gente, uma donzela. Olha, a gente tem uma ótima novidade para todos. Tá chegando aí uma nova rádio FM, uma nova FM aqui no Vale do Paraíba. É isso mesmo, a Canção Nova FM no coração do Vale, em São José dos Campos. Vai atingir, vai chegar até Jacareí, Caçapava e região. Sexta-feira é a inauguração dessa rádio belíssima que com certeza vai evangelizar e alcançar muitos corações. Vamos ver o VT? Nós estamos ao vivo na Rádio
Canção Nova no coração do Vale. Você que está aí sintonizado, curtindo a nossa programação, seja muito bem-vindo. Momento especial de oração, de encontro com a misericórdia de Deus. Gente, meu coração vibra porque eu amo rádio, né? Eu trabalho na Rádio Canção Nova, tem que falar. Olha, para você aí que é de São José dos Campos, vamos participar da inauguração dessa rádio no Santuário São Judas Tadeu. Vai ser inaugurada sexta-feira, 9 de agosto, 10 horas, tudo transmitido pela TV Canção Nova, hein? Santa Missa celebrada pelo Padre Bruno Costa, 2 da tarde, o programa ao vivo, Juntos Somos Mais, e 3 da tarde, o Terço da Misericórdia. Vai lá dar um abraço na Dani, Miranda, no Padre Wellington também e celebrar conosco a Rádio Canção Nova no coração do Vale, tá bom? Eu vou me despedindo aqui de você, agradecendo as nossas convidadas de hoje e lembrando que amanhã vai ter um programa aí especial dentro dessa série Mães de Primeira Viagem, falando, sabe sobre o quê? A pós-parto, puerpério e também depressão pós-parto. Avisa aí, divulga para todo mundo amanhã assistir o Manhã Viva. Até lá! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.